Amazonas, bom dia a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família amazonense que estava aí assistindo o Exija Seus Direitos e agora já fica na nossa companhia aqui, toda a família Câmera 13. Já quero agradecer ao respeito que você tem para com o nosso trabalho. É claro que muita gente que já está enviando mensagem de texto, que daqui a pouquinho a gente começa a ler, quer participar do programa e você já pode mandar também a sua pergunta, porque daqui a pouquinho no Mulheres no Parlamento nós vamos falar sobre um tema que está muito em voga e que ontem todo mundo assistiu, acompanhou aí pela imprensa, onde milhares e milhares de pessoas foram às ruas em várias cidades brasileiras em protesto aí contra a corrupção. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse manifesto que aconteceu em muitos lugares. A nossa amiga Rebeca Garcia já está aqui conosco e daqui a pouquinho a gente bate este papo. Mas agora a gente vai acompanhar o trabalho, a atuação da polícia aqui no estado do Amazonas, aonde a polícia prendeu alguns suspeitos aí de crime, uma chacina que aconteceu aqui no nosso estado. O Câmera 13 esteve lá e a gente acompanha essa reportagem. Policiais da Delegacia de Homicídios e Sequestros prenderam parte de uma quadrilha que sequestrava e executava suas vítimas na cidade de Manaus. Foram presos o policial militar aposentado Francisco Marcos dos Reis, de 48 anos, o Max, contratado para executar Ivan Teixeira Pessoa, o Pedrinho, crime que aconteceu na comunidade Novo Milênio, onde ele se encontrava com mais 3 pessoas. Francisco teria recebido R$5.000 para fazer o serviço. Ele precisou contratar mais pessoas para praticar a execução e convidou Rangel Silva de Araújo e Andréia Cardoso Barata, também presos pela polícia. O ex-policial confessou que ele e os comparsas fazem parte de uma organização criminosa envolvida em 5 homicídios. O delegado titular da especializada falou com a imprensa e deu detalhes das prisões. Ainda tem mais gente para ser presa, trata-se de uma organização criminosa, relacionada a uma espécie de milícia privada, popularmente conhecido como grupo de extermínio, que atua basicamente para interesses privados, no sentido de poder matar quem foi indicado. Basicamente, eles estão envolvidos em casos de cobrança de terreno, cobranças de dívida, e especificamente na área lá do Monte das Oliveiras, Santa Etelvina, nas cercanias lá da zona norte da cidade. Tanto que com a retirada de circulação deles, desde a época do quádruplo homicídio, pouca coisa aconteceu, tendo em vista que eles já sabiam que a polícia estava no encalço e tal, e não tiveram tempo de matar. Para se ter uma ideia, a gente está resolvendo o quádruplo homicídio e cerca de 15 procedimentos relacionados a esse grupo de extermínio. Olha, ela já está aqui conosco, já sentadinha, preparadíssima. Para você que quer bater esse papo também com ela, comigo, o momento é esse. Muita gente quer dar a sua opinião, muita gente quer falar, afinal, nós vivemos numa democracia. E tá certo, né, gente? Nós não queremos a ditadura mais no nosso país, não queremos, não aceitamos, e é por isso que é importante, sim, você ter direito aí a se manifestar de forma ordeira. E a gente vai bater esse papo agora com ela, Rebeca Garcia, no nosso Mulheres no Parlamento. Tudo bem, minha querida amiga Rebeca? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui no Câmera 13 mais uma vez. Muito obrigada, é sempre um prazer poder estar aqui participando, trocando essa ideia com vocês aqui do Câmera 13 e principalmente com os nossos telespectadores, Porque o fato de hoje nós termos ferramentas como a internet que nos deixam comunicar com o telespectador é muito interessante, porque a gente está falando aqui, está recebendo uma mensagem, está recebendo uma crítica, está recebendo, sugestões, e isso é que enriquece esse debate, com certeza. E olha, a gente vai falar hoje, não é, Rebeca, dessas manifestações que aconteceram em várias cidades brasileiras, no Distrito Federal e até fora do país também, protestando contra a corrupção, que de fato é algo que envergonha o nosso país, mancha a nossa história, não é, Rebeca? Definitivamente, Socorro, tudo que nós estamos vivendo, e não começou ontem, já começou há algum tempo, é um grito de pessoas que querem dizer assim, olha, eu não concordo com o que está acontecendo, eu não quero participar disso,
isso e eu quero que o meu país mude para que eu possa viver num país melhor, num país onde existam serviços de qualidade, onde eu pague imposto e eu traga de volta o que eu estou pagando em serviços. E isso é muito interessante, porque eu tive a oportunidade, Socorro, de naquela manifestação de 2013, aquelas manifestações que tiveram em 2013, que foi a primeira grande manifestação desse último processo, que essa é como se fosse uma continuidade do que aconteceu há quase 2 anos, 1 ano e meio atrás. Eu fiquei muito interessada com o momento que nós estávamos vivendo e passei a estudar a situação da manifestação. E eu tive a oportunidade de, num canal fechado, assistir um programa de professores, doutores de universidades fora do Brasil, e inclusive da Índia, nos Estados Unidos, professores debatendo o que estava acontecendo no mundo naquele momento e como a democracia estava se mudando e se transformando e se manifestando por meio dessas manifestações. E naquele momento, o que eu achei assim, muito interessante é que eles levantavam e chamavam a atenção para uma situação muito interessante, que era justamente, primeiro que todo mundo já comentou isso e que é um fato, é que não existe uma liderança política por trás. E quando eu falo política, não é aquela liderança política partidária, é porque às vezes não é política partidária, mas é política estudantil, né? É política de movimentos sociais. Não existe essa figura por trás dos movimentos. É uma vontade do cidadão de se manifestar e de dar um basta, né? Isso foi analisado naquele momento. E nesse momento, que também já se falava naquele momento, uma outra coisa interessante é que você via pessoas assim, se manifestando por algo que não dizia diretamente em relação ao problema daquele cidadão. E eu lembro muito bem quando, numa revista de circulação nacional, eles colocaram a foto de uma moça levantando um cartaz e dizendo que pedia que não aumentassem a passagem de ônibus, que foi todo o primeiro motivo da primeira manifestação. E o que colocaram como interessante, esses professores fora do país, é que aquela moça foi interrogada e ela declarou que ela não usava o transporte público. Mas o que é bonito nisso aí? Claro. É que ela falava justamente o seguinte: eu não uso o transporte público, mas eu pago para que esse transporte público seja de qualidade. Com certeza, né? Olha os nossos impostos, não é, Rebeca? Exatamente. Então, assim, o que a gente percebe nessa manifestação popular, que eu digo assim, foi nota 10 pela organização, sem ter uma organização, claro. Pela disciplina do cidadão brasileiro de não querer manifestar de maneira a demonstrar ruaça, a fazer aquelas bagunças que a gente sabe que algumas vezes fazem, mas estava extremamente organizado, mas o que a gente ia falar com a história Mas aí o cidadão passa a exigir os direitos de todos, até daqueles que não estavam lá. Porque ele paga imposto, lógico. Então alguém merece ter hospital de qualidade no serviço público. Todos nós merecemos ter uma educação de qualidade. Todos nós merecemos, enfim, todos os serviços. Claro, isso independe de classe social, exatamente, de cor, não é, Rebeca? Porque de crença. Todos nós pagamos impostos e queremos ver o nosso país com serviços de qualidade. Porque, exatamente. De fato, o pessoal aí revoltado, o país de primeiro mundo é país que oferece serviço de qualidade para claro, o seu sem cidadão. Dúvida. E também lembrar que foi assim uma manifestação muito pacífica, aonde aí a gente viu a presença de jovens, de idosos, não é? A família estava lá. Exatamente. A família. Então isso é muito interessante e tá certo, é assim mesmo. A gente vive numa democracia, não é, Rebeca? Exatamente. E por que esses serviços que a gente estava comentando, assim, só para ter uma linha de raciocínio, começo, meio e fim? E por que esses serviços, o que diz a manifestação, eles não estão funcionando? Porque o dinheiro que era para estar sendo usado nisso, está sendo usado na corrupção, no desvio, para ser usado de maneira incorreta, que todos nós aqui, eu tenho certeza
certeza que não tem um cidadão que torça pelo Brasil, que não enxergue que o país está, sim, sendo passado a limpo. Que bom. E é que maravilhoso, bom nós, maravilhoso que nós estamos vivendo um momento como esse. Até porque a gente sabe, Rebeca, a população tem toda a razão em estar revoltada, mas que no meio, né, desses aí que infelizmente já estão sendo, claro, investigados, julgados, tudo, mas também existe muita gente boa na política, não é, Rebeca? Exatamente. E que essas pessoas estão aí e se dão. E a gente que faz parte da política, eu no meu caso que passei pelo Congresso Nacional, o que assim nos preocupa é de repente manchar a imagem dos bons, porque ainda assim, Socorro, o que garante a democracia no nosso país é o Congresso Nacional, é o que garante a democracia. Se amanhã o Congresso fechasse as suas portas, nós viraríamos uma ditadura. Ai, gente, pelo amor de Deus. Onde as decisões passariam por uma única pessoa. E eu tenho certeza que não é isso que nenhum nós de nós queremos. Com certeza. O que nós queremos é que passe uma peneira e que aqueles que são bons, aqueles que têm compromisso de verdade com o ente público, com o cidadão, com o nosso país, que eles possam ter a oportunidade de nos representar cada vez melhor, né? E o nosso país seja assim, visto dessa maneira, cada vez melhor, para que a gente possa, e aí voltando para o começo da conversa, ter serviços de qualidade, que os nossos impostos sejam direcionados para aquilo que realmente são finalidades. Olha, e muita gente revoltada aí com o aumento da gasolina, o aumento da energia. Então, estavam lá, eram milhares e milhares de pessoas por várias capitais brasileiras, não é, Rebeca? Lá no Distrito Federal também, fora do país. Exatamente. Então, foi algo assim, há décadas não se vê, não é um manifesto como esse, Rebeca. Não, exatamente. Desde as diretas já, a informação que nós temos é que é a maior... Isso via imprensa nacional, né? A maior de todos os tempos, desde as diretas já. Então, o que nós vemos aí? Que não perdemos o nosso poder de mobilização de maneira organizada, ordeira. Eu nem usaria a palavra revoltados, porque eu acho que nem passou isso, né? Assim, essa coisa de revolta, mas de indignação. Claro. De basta, de que não dá para continuar assim. Nós precisamos organizar o nosso país, que tem um potencial como poucas nações no mundo, né? E de todas as maneiras, né? Nós fomos assim extremamente abençoados por Deus enquanto desenharam o mapa do Brasil, e ali a gente tem riqueza de todas as naturezas. Claro, sem dúvida. Né? E o Brasil está acima de tudo. Inclusive de partidos. Claro, não é, exatamente. Então, vamos lá. A gente tem orgulho, todo mundo vestindo verde, amarelo, azul e branco, porque é isso que nós queremos. Essa é a cor e a cara do nosso país. E esse é o momento de passar o país a limpo. Verdade, e de nós amiga. termos a oportunidade de deixar um país melhor para os nossos filhos. Amiga, até terça-feira? Segunda, né? Segunda-feira, né? Eu já estava com saudade, querendo que você voltasse amanhã. Tá certo. Um abraço para todos. Obrigada, amiga. Olha, a gente vai para o pequeno intervalo comercial, mas não saia daí, porque o Câmera 13 volta, claro, já já. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, é claro, desejando a você, sua família, que Deus continue abençoando a todos e a todas. E olha, daqui a pouco, para falar de solidariedade, do que é os bons exemplos que nós precisamos contar, inclusive aqui no nosso programa, e eu vou já mostrar para você a atitude de um jovem lá do Grande Vitória. Olha, gente, todos nós sabemos a situação que vários municípios do Amazonas vêm hoje enfrentando. Né? São pessoas que perderam tudo. E no meio desse momento tão sofrido do nosso estado, nós queremos contar aqui os bons exemplos de pessoas como esse jovem lá do Grande Vitória, que resolveu reunir os amigos, chamar a vizinhança para arrecadar roupas, arrecadar os colchões e ajudar essas famílias. Então a gente vai mostrar esse bom exemplo agora aqui no Câmera 13. A subida das águas neste ano tem causado preocupação para as autoridades do estado. O município de Boca do Acre, por exemplo, já decretou estado de calamidade pública por conta da enchente que atinge muitas famílias. O governo do estado já está reforçando o aporte de ajuda humanitária, mas você também pode colaborar.
Aqui em Manaus, muitas empresas e instituições já entraram nessa campanha para ajudar os irmãos ribeirinhos que estão passando por esse momento difícil, tanto no interior do estado como também nos municípios mais longínquos do Amazonas. Essa empresa aqui, por exemplo, já entrou nessa campanha. Vocês se reuniram aqui para fazer uma arrecadação para mandar para os ribeirinhos. Sim, é verdade. Aqui a gente na comunidade, né, juntamente com a academia, fica aqui na academia na Avenida Iraque, no Grande Vitória, nós se mobilizamos para juntar esses alimentos, né, para mandar juntamente para os nossos amigos ribeirinhos aí que estão precisando. Você tem uma ideia da seriedade da campanha? Nós estamos aqui com o Pedro, que é veterinário e é de malha aqui nessa academia. Pedro, importante o que a comunidade está fazendo aqui no Grande Vitória, né? É importante as pessoas terem essa consciência, né, de ajudar os nossos irmãozinhos lá do Acre, né, que estão passando por essa dificuldade, e a gente contribuindo assim de forma modesta, cada um dando um pouquinho, né, o pouco acaba somando muito, né, e ajudando nossos irmãozinhos lá. Então, eu acredito que você foi o grande idealizador dessa campanha. Fui. Eu assistindo televisão, assistindo jornais aí, vendo as situações do ribeirinho que está acontecendo, eu tive a ideia de fazer essa campanha através da academia aqui, que está me apoiando, está ajudando também. Estão arrecadando na rua, mas quem quiser dar, quem quiser doar quilo de alimento não perecível ou roupa usada, que eles estão precisando, água potável, que não tem água potável. Então, que vocês puderem ajudar, não é obrigatório ninguém a dar, mas de coração, dando de coração, Jesus agradece muito. Não poder entregar na academia, a gente vai até a casa ligando para o número 9441-9318, a gente vai até a casa, até a residência, buscar o quilo de alimento não perecível. Olha aí, então, uma iniciativa muito boa aqui da comunidade da Grande Vitória, e com isso, se você quiser doar, você pode ligar para esse telefone 9441-9318, ou ainda você pode acionar o Câmera 13, ok? Você pode ligar para os telefones do Câmera 13 e fazer a sua doação. No dia 20 de março, nós vamos dar todo o resultado dessa campanha, fazer uma prestação de contas, tanto com os amigos aqui do Grande Vitória, como também de toda Manaus. Olha, gente, que belo exemplo, né, que esse estudante, esse jovem do Grande Vitória está dando para cada um de nós. É claro que nós também precisamos ajudar, você também pode fazer aí essa arrecadação na sua comunidade e ajudar as famílias que estão precisando. Quero também mostrar aqui esse ofício que recebi lá do Ministério da Integração Nacional. A gente já mostrou aqui no programa, estive com o ministro Gilberto Ock no dia 9 do mês passado, solicitando esse apoio para o estado do Amazonas. Conversamos, inclusive, com o governador José Mello ao telefone. Uma semana depois, estive novamente no Ministério, já com a bancada do Estado do Amazonas, de deputados e senadores, e recebi aqui do ministro Gilberto Ock já as informações, porque nós tínhamos municípios já numa situação muito crítica e outros municípios que precisavam da regulamentação para dizer que eles já estão em situação de emergência. Portanto, o ministro nos informa aqui que os municípios de Boca do Acre, Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Tapauá, já estão com reconhecimento da situação de emergência e que também que já foi o apoio solicitado aqui por todos nós para o estado do Amazonas. Parte desse apoio já chegou aqui ao nosso estado e já foi repassado para várias famílias, como kits de água mineral, kits de higiene, kits de dormitórios, 4.700 cestas de alimentos, colchões e 1.800 kits de limpeza, além de recursos financeiros para o aluguel de aeronaves, embarcações e para a locação de caminhão para o transporte desse material que já chegou. É claro que isso tudo ainda não é o suficiente, nós entendemos. A gente percebe pelas imagens a situação que as nossas famílias estão hoje passando. E quero lembrar que nós estamos lutando aqui justamente para as casas flutuantes. Essa imagem que você está vendo de pessoas que precisam levantar o seu assoalho, a gente sabe que aqui nós conhecemos bem, são as marombas, mas
Mas isso tudo, gente, com a casa flutuante, essa situação certamente será melhorada, porque as famílias terão a subida das águas, como todos os anos nós vivenciamos, mas suas casas irão subir também. Isso certamente trará dignidade humana para um pai de família, para uma mãe de família. Então, a gente está prestando essas informações aqui para você. Também quero agradecer a visita dos nossos vereadores lá de Itacoatiara, preocupados com a questão do porto, com a questão da energia elétrica, e os vereadores, aí, o presidente da Câmara, o vereador Bosco, o Alcimar, o Carlos, todos estiveram conosco, justamente para que nós tivéssemos a oportunidade, junto aos ministérios em Brasília, de buscar esses recursos e esse apoio que o município de Itacoatiara, que é um grande polo do nosso estado, merece receber. Olha, antes de ir para o intervalo comercial, deixa agora mostrar um bate-papo que tive com o nosso querido Lázaro. O Lázaro, que é tão conhecido por todos nós, um colega também lá da Câmara Federal. A gente bateu um papo e esse recadinho especial para você, da minha cidade de Manaus, para todo o nosso interior do Amazonas, que acompanha o trabalho do Lázaro, que gosta do Lázaro. Veja só, acompanha aí. Olha que alegria a gente poder falar com o estado do Amazonas, ao lado de uma pessoa que é quase um amazonense, porque é assim que nós, amazonenses, consideramos nosso queridíssimo amigo Lázaro. E eu tenho certeza que as músicas que louvam a Deus através da voz belíssima do Lázaro são músicas do nosso dia a dia, são hinos do nosso dia a dia. Então é uma satisfação poder estar chegando até a sua casa com o meu querido amigo Lázaro, hoje meu companheiro aqui de parlamento também, Maravilha. Deputado Lázaro. Muito bem-vindo, meu querido. Amém. Forte abraço para o povo do Amazonas. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma nova jornada, né? A gente já tem essa prática de querer o bem das pessoas, de tentar melhorar a vida das pessoas através das canções. E agora, mais essa missão de tentar ser útil aqui no parlamento através da elaboração de leis, de apoiamento a leis que já existem, e aqui agora defendendo o Estatuto da Família. A gente sempre defende, nós fazemos parte agora dessa comissão que vai analisar, aprovar o Estatuto da Família, e a gente, como cristão, sabe que é a família a menina dos olhos de Deus. Na Constituição brasileira de 88, está lá a família como base da sociedade, então é um desafio, mas certamente contando com o apoio, não é, da Bahia, do estado do Amazonas. E para nós é uma felicidade você estar falando conosco aqui na Band Amazonas. Olha que coisa boa, no Câmera 13, lá em Itacoatiara, o Bosco que está aqui, filmando essas imagens para você de Itacoatiara, e também aqui do nosso Câmera 13. Dá para a gente se despedir com uma música? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque eu te amo. Maravilha. Beijo, Amazonas. Obrigada. Lázaro, nosso irmão Lázaro, enfim, foi bacana e muito obrigada aí pelo carinho com o nosso estado. O Câmera 13 já está de volta e agora com uma novidade, uma coisa boa, né, Ademilton? Quer dizer que alguns jogos vão acontecer aqui na nossa cidade em 2016? Em 2016, parabéns ao governador José Melo, parabéns ao povo do Amazonas, que intercederam muito, né? Uhum. E é claro que a FIFA, né, puxou, né, tentou tirar alguns jogos aqui da Arena da Amazônia, mas graças a Deus, na manhã desta segunda-feira, uma reunião na sede da FIFA, conseguimos então trazer novamente alguns jogos das Olimpíadas de 2016 para a Arena da Amazônia, para a felicidade de todo o povo brasileiro e, é claro, do meu querido estado do Amazonas. E antes de chamar a socorro, eu quero chamar aqui a sua atenção para um desaparecimento. Está desaparecida Raíssa Pena de Souza, ela tem apenas 11 anos de idade, segundo as informações passadas pela própria família. Essa criança desapareceu no dia 9/3/2015 e até o momento não voltou. A família está desesperada e quem souber de qualquer informação que leve ao paradeiro dessa criança, que por gentileza ligue para os telefones 993264699 e 992716970 ou entre em contato com a produção do nosso programa. Olha, meu amigo Ademilton José, há pouco eu assisti, inclusive a matéria
matéria, não é, que a Conceição chamou, tão importante, dos jovens, que é até bacana, se a gente puder, ele está aqui conosco hoje, para dar novamente o endereço para onde você que está nos acompanhando, você que quer ajudar os nossos irmãos que neste momento estão enfrentando problemas com as cheias, passa de novo o endereço? Rua Cândido Mariano, Iraque, Avenida Iraque, Academia ACF Fitness. Estamos precisando de quilo de alimento não perecível, água potável, precisando de várias coisas. Colchões, né? leite, roupas, alimentos. Nesse momento, fraldas, é importante. Fraldas descartáveis. Fraldas descartáveis. Verdade, olha, gente, a água potável, porque tem gente que fala assim, nossa, com tanta cheia, estão precisando de água, principalmente por isso, porque a água potável, gente, está escassa lá na região. Então, se você puder, ajuda com a água, ajuda com leite, né? São atitudes como essa que valoriza, de fato, que engrandece o ser humano. E, nesse momento, todos nós precisamos nos unir. É importante, eu quero aqui parabenizar os nossos jovens, quero também parabenizar as igrejas, não é, que estão se unindo, estão também fazendo a sua parte, e nós, cidadãos, cidadãs de bem que somos, também precisamos fazer a nossa parte. Está terminando! Que pena, né? Pois é, que pena. E eu quero agradecer a sua audiência, o carinho que você tem, o respeito para com o nosso trabalho. Câmera 13 há 14 anos, sempre ao lado do povo do estado do Amazonas. Você não pode sair daí, porque aqui na Band Amazonas a programação é feita com todo carinho, só para você, tá certo? E a gente se vê amanhã, terça-feira, e nós temos o quadro Alô, Doutor. Tchau, pessoal. Tchau, Ademilton. Tchau. Vamos almoçar? Vamos.